Olá, pessoal! Este é o podcast Museologando, organizado pelo grupo Panteon Patrimônio e Cultura e financiado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul através do Procultura em parceria com a Universidade Fevale. O Grupo Panteon reúne 3 museólogas graduadas e mestrandas em Museologia e Patrimônio pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Alana, Júlia e eu, Kimberly. Este projeto contempla 3 episódios com debates que relacionam o cenário da museologia a partir da pandemia do Covid-19. Falaremos sobre a situação dos museus durante a pandemia, as novas formas de comunicar e fazer museu no meio virtual e sobre a atuação do profissional museólogo nesse contexto. O podcast Museologando foi gravado entre os dias 8 e 14 de setembro de 2020, durante a pandemia de coronavírus. Por isso, a temática foi tão relevante nas nossas discussões. Nós queremos entender como os profissionais da museologia e do campo cultural têm se relacionado com os desafios impostos nesse momento. Esperamos construir um espaço de diálogo, debate e inspiração para o campo museal. Se você quiser contribuir, deixe seu comentário, seu like e compartilha com seus amigos. Então vem com a gente escutar esse episódio? Nesse terceiro episódio, nós vamos conversar sobre a prática da museologia, como os profissionais estão se colocando no mercado de trabalho num contexto político e econômico como o que vivemos hoje. Falamos um pouco sobre como já estava o panorama do campo cultural em 2020 e o que pensamos sobre o futuro pós-pandemia de coronavírus. Buscamos com isso trazer novas abordagens, pensarmos as novas dinâmicas do trabalho e, apesar de termos sido, todos nós, fortemente afetados por essa crise de saúde, lançar um novo olhar para a nossa atuação profissional. Para isso, convidamos para conversar com a gente, nesse primeiro bloco, a historiadora e museóloga Denise Walter Xavier, que antes da pandemia atuava no campo acadêmico e de pesquisa aqui no Brasil e agora atua na área educativa de museus em Portugal. E, em sequência, a produtora cultural e museóloga Letícia de Cássia, que tem larga atuação na produção de diferentes produtos culturais no âmbito público e privado. Oi, Denise, tudo bem? E aí, muito obrigada, então. Venho te agradecer aqui de antemão, antes da gente começar, o nosso episódio de hoje. Quero te agradecer a tua participação, tua disponibilidade para participar com a gente desse projeto que a gente criou com tanto carinho. Em meio da pandemia, hein? Parabéns, não é fácil. Então, se tu quiser começar apresentando um pouquinho da tua trajetória, da tua... Como cheguei até aqui, fica à vontade. Sim. Então, cheguei até aqui, eu sou formada em História, licenciada em História, pela URGS, sou canoense. Meu pai também era formado em História, apesar de nunca ter atuado, e eu sempre tive essa vontade, assim. Eu lembro que na época eu queria trabalhar com a parte de conhecimento e comunicação na graduação, quando eu estava saindo do ensino médio, e eu pensei em jornalismo, porque era um lugar onde eu poderia comunicar. Eu acho que é o que me leva mais para a museologia, essa parte da comunicação, não tanto mais na área de acervo. Então eu fiz História. Lá no final do curso de História, eles tinham iniciado, não fazia muito tempo, a disciplina de estágio em Patrimônio Cultural, em Educação Patrimonial, e a URGS recém estava começando as parcerias com o Museu da Lomba. E eu decidi, então, o que eu queria fazer no Museu da Lomba do Pinheiro e tal. A museologia, para mim, antes não era algo muito presente, porque aquela coisa, né? Tipo, mesmo sendo filha de uma pessoa que tem ensino superior e tal, eu nunca me senti muito... nas escolas também, acho que hoje em dia mudou um pouco, mas eu não tinha nenhum contato com o museu, só fui no Museu da PUC e no Museu Municipal de Canoas, que na minha época de ensino fundamental era realmente um pouco defasado, assim, em termos de museografia e museologia, do discurso. Mas então eu fiz meu estágio na Lomba, eu e meus colegas, nós fizemos uma ação com a Companhia do Fuxico, foi muito interessante. E na época eu lembro que eu já estava bem encaminhada para fazer o mestrado em História. Meu TCC foi muito bom, eu estava realmente na pesquisa, na área mais de história política, de mulheres de direita durante a ditadura. Mas eu gostei muito da Lomba, eu achei, nossa, é isso que eu quero para minha vida. Então, me formei e já fui procurar alguma coisa de fazer mestrado. Porque acho que, pelo menos assim, eu não tinha muito conhecimento, a URGS ainda não tinha curso no Rio Grande do Sul.
em 2009, acho que não. E para mim eu queria fazer um mestrado, eu já tinha graduação. Depois eu tinha visto que o que tinha me interessado era ou em São Paulo, ou no Rio, ou na Bahia, e tudo era muito longe e caro, apesar eu não teria condição ainda, né? Tipo, talvez uma bolsa, mas acho que também não existia muito, era muito incipiente, assim, os cursos de museologia, mesmo em mestrado. Claro que tem os que são mais antigos, mas em termos de produção e bolsa e uma potência que hoje em dia a gente vê que os cursos têm mais, naquela época não era nem muito conhecido, assim. Então eu comecei a pesquisar e queria saber onde é que eu conseguiria estudar museologia, mas aquele tipo de museologia que trabalhavam ali na Lomba. E daí o pessoal falou muito da Universidade Lusófona, em Portugal, que tinha uma coisa fenomenal, que eles têm toda uma questão com a sociomuseologia, o reitor, que é o Mário Moutinho, que é meu professor e meu orientador ali também, ele foi um dos criadores do Minon, que assinou o movimento por uma nova museologia. E o melhor de tudo é que, assim, a Lusófona trabalhava num sistema de ter muitos professores brasileiros. Então, os professores iam e tu tinha como se fosse maratonas de aulas. As aulas eram sextas e sábados. E daí, sei lá, uma sexta e um sábado tinha aula praticamente todos os dias com o Mário Chagas. Isso por 2 semanas. Ou depois com a Cristina Bruno. Ou com a Graça Teixeira. Ou com o Marcelo Cunha. Então, tu conseguia ter, num curso em Portugal, o melhor de várias universidades brasileiras, que eu não conseguiria ter mesmo se eu estivesse no Brasil. Facilita também, acho que a questão de Portugal é bem, bem sintomática, né? Porque quando eu vim para Portugal, foi em 2010, final, as aulas aqui começam em setembro, o ano é bem diferente. Quando eu vim para cá, o Brasil estava numa boa, em termos econômicos, os cursos já começavam a estar surgindo, já começava, acho que era o Gilberto Gil, o ministro da Cultura, então já começava o movimento dos pontos de cultura com mais força. E Portugal estava na crise, saindo da crise. Eles tiveram uma crise muito grande, 2008 e tal. E daí, então, para mim, foi essa coisa assim: Portugal estava barato, eu vim com patrocínio, eu tinha meus dinheiros de bolsa, mas não dava para nada, era ridículo acreditar. Eu tinha muito pouco dinheiro que eu tinha guardado. Ainda mais que, mesmo quando o euro estava barato, estava 2,20 o euro, tu já chega num lugar que, né, é metade do valor. Então, eu fui para Portugal, fiz o meu mestrado, trabalhei para ajudar a pagar. Depois de um tempo, meus pais não precisaram mais me ajudar com nada. Mas o grosso das minhas contas eu pagava, trabalhei no call center, fazendo pesquisa e de qualquer coisa. E foi isso, então. Fiz aqui, conheci um pouco da realidade de Portugal, mas eu não estava muito bem. Eu fiquei tipo, só um ano, eu poderia ter ficado os 2 anos, mas eu não consegui. Como eu estava aqui, Portugal estava na crise, não conseguia nem estágio para ser voluntária em museu. Demorou muito, porque aqui teria que ter um seguro de acidente, nem isso eles não tinham. E é um seguro muito barato, mas os museus estavam todos em crise, eles estavam sem o Ministério da Cultura, então estava muito difícil e eu não conseguia me inserir no meio, assim, mesmo que fosse de forma voluntária. Eu tinha minhas aulas, que eram só sexta e sábado, e às vezes eram de 15 em 15 dias, então eu que fui sozinha, sem conhecer nada nem ninguém, senti um pouco a questão sentimental mesmo, assim, de falta de grupo, e não consegui me inserir na área. E eu via todo mundo no Brasil cheio de bolsa, e surgindo universidades aqui e ali, e as pessoas não sei o quê, e eu posso escrever minha dissertação em qualquer lugar. Então eu fiz o primeiro ano, que era um ano obrigatório, que tinha que estar presencial, entregar relatório, tudo. Eu fiz aqui. Também naquela época não existia MSN ainda, não existia internet quase no celular, era muito incipiente. Então, aquela coisa que hoje em dia parece que faz muito tempo, realmente faz. Hoje em dia, tu tá em qualquer lugar, faz uma chamada com tua mãe pelo WhatsApp, ela tem em qualquer lugar. Na época, tu tinha que pegar o computador, fazer uma chamada por Skype, tinha que ter o Skype, era mais difícil. Então, eu decidi voltar para escrever no Brasil, assim. Consegui, falei com o meu orientador e tal, mandava o texto, fazia algumas chamadas por Skype e foi isso, assim, escrevi minha dissertação em museologia, sobre museologia itinerante comunitária e algumas vezes ele foi para o Brasil, a gente teve esses encontros e voltei para defender em 2012 a dissertação. Nesse meio tempo, eu já voltei, quando eu voltei para Porto Alegre, eu trabalhei em alguns lugares tanto relacionado, assim, porque eu tenho uma trajetória que é da história, eu trabalhei com pesquisa, sempre trabalhei com pesquisa na área de história como bolsista, e eu trabalhei na Secretaria do Patrimônio Histórico da URGS também, estava terminando o mestrado ali, então foi interessante, prédios históricos, pesquisa, construção também de alguns tipos de mapeamento de tudo que tinha do jornal sobre os prédios e os arquitetos, mas como bolsista. Depois eu consegui pela primeira vez, então, que eu fui trabalhar num museu que não fosse o Museu da Lomba, eu já estava praticamente terminando o mestrado, e foi no Iberê, que para mim era um museu que não tinha nada a ver com o que eu acreditava, porque era realmente
longe, elitista, mas não era, né? A gente, depois que eu comecei a trabalhar lá, eles tinham uma potência de educativo maravilhosa. Eu peguei os anos áureos, assim, do Iberê, tinha vários projetos sociais, o museu ficava aberto até às 9 da noite na quinta-feira, para trazer público que eram de EJA, pessoas que trabalhavam, então existia projetos comunitários, tinha muito dinheiro também, isso facilitava. Então, ali eu consegui realmente entender muito mais e gostar mais da parte da educação no museu do que necessariamente só da museologia comunitária. Se bem que para mim está realmente muito ligado. Daí foi, trabalhei no Iberê, depois trabalhei um tempo também no Santander, fazendo visitas para exposições específicas, mantive ali, dei uns cursos, algumas oficinas também. E acho que foi em 2016 que eu estava nisso, sempre ao mesmo tempo com alguma coisa. Em 2016 eu fiz o concurso para professora substituta da URGS, mas antes eu tinha passado, acho que foi em 2015, eu passei para professora de História no município de Gravataí. E daí eu já estava no processo de vir para Portugal, porque eu começava a ver ali 2015, 2016 que o Brasil estava indo para um lugar meio tenso em termos de cultura. Eu não via muito mais possibilidade de trabalho, a gente olhava o que eles pediam para currículo, era realmente muito difícil. Então eu fiz alguns concursos que eu ia bem, passava, mas que teve toda uma morosidade, ou não chamaram, e eu comecei a ver, não ia dar muito bem na área que eu trabalhava, na área da educação e da cultura, já via que estava algo meio estranho. Então, teve essa virada, assim. Daí eu passei no concurso da URGS, eu já tinha decidido que ia para Portugal, tive que reorganizar as coisas com meu marido, ele falou, não, vamos ficar ali, né, como substituta, eu não sabia quanto tempo ia durar, e acabou durando, acho que foram praticamente 2 anos, 1 ano e meio, acho que 2 anos letivos. Então, foi aí que eu entrei para a URGS como professora substituta, sem experiência nenhuma em ensino superior. Eu já tinha dado uma que outra aula, uma que outra, especialmente no curso de História, para falar um pouco sobre museologia, mas assim, pegar com fôlego e tal, e eu trabalhava 60 horas, então foi muito gratificante, mas foi muito forte, assim, 20 horas era no município de Gravataí, 40 horas era na museologia da URGS, em Porto Alegre, e eu morava em Canoas e não dirigia, então foi muito, mas foi extremamente enriquecedor, assim, valeu muito, assim, foi muito bom. Vim para Portugal pensando aquela coisa que, mesmo que a gente tenha uma autoestima, né, que o imigrante pensa que eu nunca vou trabalhar na minha área, eu vou ficar aqui, trabalhar em qualquer coisa, né, e acabei que tive uma grata surpresa que não. E acho que isso pode ser até um alento para pessoas do Brasil que queiram sair, ou que tenham possibilidade, queiram alguma coisa fora. Também não garanto nada para ninguém, mas, ainda mais agora da Covid. Mas os profissionais brasileiros e as universidades públicas brasileiras são muito bem vistas aqui em Portugal, mesmo. O ensino aqui ele é muito bem visto e a gente tem muitas experiências, assim, porque na própria graduação no Brasil, pelo menos na federal, na UFRGS, que é a que eu conheço mais, ou nas públicas, a gente sempre faz algum tipo de projeto de pesquisa. E aqui, a universidade pública, ela é meio paga. Ela é subsidiada, mas paga uma... Não sei o nome como eles chamam. Eles chamam propina, mas é uma taxa. E muitas vezes essa taxa faz com que alguns alunos tenham que trabalhar meio turno, sempre, ou trabalhar mais do que meio turno. Então, não tem bolsa, como a gente tinha, pelo menos eu peguei um tempo áureo na URGS de bolsa para pesquisa, então eu sempre pesquisei e sempre recebi. Mesmo que fosse os R$ 400, eu sempre pesquisei. Na verdade, quando eu comecei era 280. Eu sempre pesquisei e sempre recebi. E isso foi fazendo com que eu tivesse bastante experiência ao longo do meu percurso acadêmico, mesmo na graduação. De ir a evento e tal, salão de iniciação científica. Então, a gente sai assim, eu acho que isso é interessante dizer, porque às vezes a gente só vê o lado ruim, quando a gente não tem o contraponto. A gente sai com uma grande experiência na universidade pública brasileira, pelo menos até na minha época, e eu sei que vocês também fizeram projetos, estavam em alguma coisa, mesmo que voluntário, mas sempre tem esse projeto mais de pesquisa. Assim. Então, eu vim aqui, foi quando eu decidi mandar meu currículo, na verdade, eu mandei meu currículo a primeira vez para a cidade de Bragança, que é lá no norte de Portugal, que era onde eu comecei, eu dei minha entrada por Portugal por lá, porque era uma fila de imigração menor e tal. E eu sabia que eles estavam construindo um grande museu, que era o Museu da Língua Portuguesa, e eu vou mandar o meu currículo, até para, né, de repente facilita as questões de imigração, sei lá, já ter um contrato. Aí eu ainda não tinha autorização de residência.
E eu mandei meu currículo falando que eu sabia que estavam construindo, falei, eles aqui eles fazem muito carta de recomendação, eles realmente levam a sério isso. E eu, ok, mandei. Depois disso passou um tempo, já vim para Lisboa, passou tudo, já estava aqui. E o presidente da Câmara me chama. O presidente da Câmara é como se fosse o como se fosse um governador. Um prefeito, um governador do distrito, então era uma coisa mais assim. E eu, olha, já me chamou, nem me conhece, eu não conhecia ninguém, assim, ninguém me conhecia, eu não conhecia ninguém. Ele olhou meu currículo, viu as coisas e me chamou para ajudar a fazer alguma coisa com esse museu, só que como eu ainda não tinha minha autorização de residência, acabou não dando. E tudo bem, vida que segue. E daí não deu. Mas eu já me senti super honrada, assim, eu falei, olha, a primeira coisa que eu mandei, já me chamaram. E eu, é bom para autoestima, porque às vezes a primeira experiência pode te... Eu não tentava mais nada. Depois, daqui já perto de Lisboa, eu moro numa cidade metropolitana de Lisboa, em Vila Franca de Xira. Eu comecei a decidir, então, mandar, depois que chegou finalmente meus documentos, eu decidi mandar meu e-mail para vários museus, meu currículo. Mesmo sabendo que os processos seletivos aqui são muito específicos. Na pior das hipóteses, eles vão saber que eu existo e vai que, nananana. E foi isso, eu fui chamada daí para fora do contexto, eu mandei para... Tinha que mandar para uma equipe que recrutava, eu mandei direto para as pessoas do museu. As pessoas do museu gostaram, falaram com a equipe que recrutava e me chamaram. Então eu comecei já a trabalhar no Museu do Dinheiro, que é o Museu do Banco de Portugal, como mediadora, como membro do serviço educativo. E ali foi isso, foi muito interessante. Nisso eu fiz um curso, uma pós-graduação em práticas artísticas e processos pedagógicos, que era bem nessa área de educação em museu e centros culturais. E em uma aula também de educação em museus, com Maria de Assis, que é tipo um nome muito importante aqui em Portugal. Uma das aulas era na Fundação Calouste Gulbenkian, e eu fui na fundação, tivemos a aula, discutimos e tal. E depois disso eu fui convidada, recebi um e-mail, fui convidada para participar do educativo. E eu falei, uou, é um centro de referência e eu fui convidada. Então eu me senti muito bem, foi muito bom para minha autoestima, assim. Então é mais ou menos isso. Claro, depois da Covid, depois tem outras questões também que é interessante dizer, que aqui em Portugal quase não há contratos. Então, muitas das pessoas, acho que 80% das pessoas que trabalham em Portugal na área da cultura trabalham como autônomos. Eles chamam recibos verdes. E autonomia aqui, na verdade, significa uma precarização dos serviços. Então, tipo, no Museu do Dinheiro eu trabalho por dia, eu recebo todo dia, pelo dia que eu trabalho, fico ali e tal. Na Gulbenkian eu recebia por visita, eu recebia bem, não posso negar, era muito... Eles pagam bem. Entretanto, eu não tenho direito a 13º, 14º, não tenho... Aqui eles têm 14º. Eu não tenho direito a... Como é que é o nome? Se eu ficar doente, não acontece nada, tanto que quando houve a pandemia isso foi um problema, porque como eu era autônoma, eles não têm vínculo nenhum contigo. Uhum. E grandes instituições, não só a Gulbenkian como outros, tu vai olhar, tem um grande número de mediadores, mas pessoas contratadas mesmo, tu vai ter 2 ou 3. Então, isso é uma coisa que eu acho bastante ruim. Acho que vai melhorar agora com o tempo, ou não, por causa da Covid, mas é essa desproteção do trabalho, assim, das pessoas da área da cultura. Eu acho que sim, aqui tem muita oferta, muito mais, olha, bem, Portugal é antigo, eles têm essa questão patrimonial também, tu joga uma pedra para cima, vai dar num museu, numa associação cultural, em alguma coisa, então, ou mesmo na parte do turismo, que nunca quis ir, mas é uma parte que faz percurso, tu pode ser guia, as pessoas gostam muito disso, tem muito monumento, então eles realmente têm bem estruturado essa parte assim do patrimônio, da cultura e da mediação cultural. Tem cursos, inclusive, que é só para ser mediador cultural, então eles são bem estruturados assim nessa questão. Tu comentou que essa questão da precarização do trabalho, né? O trabalho autônomo, ele acaba sendo uma forma de desvínculo das empresas, das instituições culturais e afins do profissional. E aí a gente fica pensando que isso também está acontecendo aqui, né? Esse movimento de precarização também está acontecendo muito aqui. É uma coisa que está sendo muito defendida aqui no Brasil em N áreas, não é só na área da cultura, mas as empresas já não estão querendo mais fazer contrato de trabalho, já querem fazer trabalho autônomo.
A questão do home office também veio com muita força agora por causa da pandemia. A questão de as empresas estarem querendo aderir ao home office é uma forma de abrir mão, né, de não oferecer a infraestrutura para o teu empregado. E a gente queria que tu falasse um pouco como tu acha que isso vai acontecer agora para frente, né? Do horizonte da pandemia, do pós. Se isso é uma realidade que tu acha que vai se manter mesmo com esse novo olhar, assim, que as coisas estão ganhando. A gente percebe que durante a pandemia a arte, a cultura foi muito mais consumido. Tu acha que isso, interfere como os governos, de modo geral, vão se posicionar, vão pensar a respeito? Será que vamos ter mais investimentos? Será que vamos ter melhores oportunidades? O que tu pensa, assim, nesse contexto pós-pandemia? Então, a área da educação e da cultura, a educação nem tanto porque ela são instituições muito antigas, a escola e tal, então são instituições muito fortes na sociedade. Agora, o que eu vejo, em termos de Brasil, a gente teve um boom cultural a partir de 2008, eu acho, no Brasil, e se manteve um tempo, depois até pelas próprias questões turísticas do Brasil, e a percepção de que a cultura também pode trazer dinheiro, que não é nada ruim, e o Brasil é um laboratório muito fértil nessa área. Eu sinto que já vinha, como eu falei, a minha vinda para Portugal tem a ver já com desinvestimento nessa área. Muito forte, até com o plano do teto de gastos. Então, como é que funciona, como é que a gente vai... As escolas e os museus do Brasil já tinham sérios problemas, já tinham déficit orçamental, e daí tu tem um projeto de lei que foi assinado, que era por 10 ou 20 anos, eu acho, não lembro, 20 mas anos, já era 20 absurdo, anos. Que em vez de aumentar, porque era o que necessitava, aumentar um grande aumento em 30% dos recursos, no mínimo, assim, para tu ter uma mudança geracional efetiva, as pessoas desinvestem nessa área. Então, o que acontece? Pandemia, né? Eu não cheguei a ler, mas eu vi que tem um texto que é sobre os usos políticos das pandemias ou das doenças, das catástrofes. E, obviamente, Covid vai servir para muitas coisas. A gente já vê isso nas questões ambientais, e agora na questão da cultura, que sempre foi um elo mais fraco do orçamento mesmo, né? Do Estado, tanto aqui, Portugal, quando eu vim em 2010, não tinha mais Ministério da Cultura. O Brasil, acho que agora também não tem. Então, a própria questão do home office, da pessoa ficar em casa, o home office em si não é um problema. Meu marido está em casa, recebendo, trabalhando no meio da pandemia com todos os seus direitos. A Gulbenkian está a fazer agora, tentar buscar algumas outras alternativas, porque o museu não tem mais nada de educativo, mas estão tentar algumas alternativas com os seus mediadores online, ou com professores, ou tentar outras questões. Eu acho que no Brasil já existe um projeto muito grande, histórico, sempre, que a gente teve um pequeno respiro e mesmo assim não foi suficiente estruturalmente, que sempre houve um projeto de manutenção das coisas, e a cultura nunca foi, de fato, algo que foi fundante, assim, das políticas públicas brasileiras em geral. Em geral, sei lá, tu vai pensar Getúlio Vargas, alguma coisa, mas muito ligada ao nacionalismo, depois o investimento na cultura, mas muito pequena, e também mais dos museus municipais na ditadura militar, para também ter um controle. Daí os governos Lula que vêm, Lula e Dilma especialmente, que vem com uma outra versão de cultura, também alinhado com várias questões da Unesco, e era um contexto mundial mais favorável também, América Latina também. E agora eu sinto que esse respiro que se teve, que foram criados os cursos que nos deram a esperança e agora nos tiraram a esperança, vem um pouco disso, assim. Então eu acho que vai haver um desinvestimento muito grande no Brasil, até porque a gente for olhar em termos de, eu não gosto da palavra, mas consumo de cultura, já é um país que não tem, e cultura, falando numa cultura mais formal, de museu e não da cultura popular ou da cultura da vida das pessoas mesmo. O Brasil já era um país que não se tinha tanto, mesmo com a maioria dos museus gratuitos, a frequência de museus era muito baixa. E aqui, em outros lugares, já se tem uma construção mais forte disso. Eu temo que vai ser aumentar a luta, assim. Eu acho que cada vez mais os profissionais da museologia ou da área da cultura vão ter que estar sempre em luta, assim, vão ter que estar sempre, sabe, construindo o chão onde estão pisando, sabe? Tem uma terra de barro,
vocês vão ter que estar indo com uma madeirinha assim na frente, ou com as pedras, e construindo pedrinha a pedrinha o caminho. Nesse sentido, pensar a profissão como não só um trabalho, né? Pensar a profissão como uma função social que o museólogo, a pessoa da museologia faz, também implica pensar na construção desse meio. Então, eu louvo muito a iniciativa de vocês também, de estarem promovendo esse tipo de trabalho, não dá por vencida. E acho que isso é interessante, assim, de construir o meio e de buscar alternativas, porque acho que não vem de nada, não vai surgir. Pelo menos, espero estar errada, mas nesse governo, especialmente no Brasil, acho que não vai surgir nenhum grande plano para a cultura. Em Portugal também sinto que não vai existir nenhum grande plano para a cultura. O que vai acontecer, na melhor das hipóteses, é tentar voltar ao que já se tinha. Então, apesar, né, dessas fissuras de pandemia mostrarem já os lados mais fracos, aqui já está havendo um debate bastante grande, porque muitos de nós tivemos que pedir auxílio ao governo. Eu recebi auxílio durante 4 meses, porque eu contribuo tudo, então eu tive um auxílio à paragem, eles chamam paragem a parada de trabalho. Eu não tive culpa, foi alheia à minha vontade, e eu não podia trabalhar. Então, baseado no que eu contribuía, o governo acabou auxiliando. Obviamente, o auxílio dava 1/3 do salário, às vezes nem isso, mas já era algo, já não era uma desproteção. E o que aconteceu? Ficou muito claro para o governo que eles estavam tendo que despender muito dinheiro para essas pessoas. E daí já começaram, então, alguns partidos políticos e organizações não governamentais a fazer um mapeamento de todas as pessoas que trabalham nos museus, nos centros de cultura, para saber quem são. Aqui a gente chama recibo verde, né? Quem são essas pessoas autônomas. Então, a ideia é que, aí pode ser para o bem, que a pandemia mostre que, por exemplo, essa fissura, né, que é uma fraqueza muito grande. E não necessariamente ter pessoas com contrato vai significar que vai onerar o Estado ou essas empresas que contratam. Porque depois o Estado não vai precisar ficar sempre salvando, né, essa autonomia, assim. Então, é um pouco que eu vejo, assim, aqui em Portugal, eu acho que talvez mantenham, eu vejo que há um movimento, né, aliás, se vocês procurarem na internet, era Unidos pelo Futuro da Cultura em Portugal, que era um grande manifesto que fizeram as pessoas para falar sobre isso, para pedir também, especialmente quem trabalha com teatro, shows, né, que é uma coisa que precisa estar ali presente, os ensaios. E eu vejo isso, não sei como vão dar as coisas, como é que vai ser toda essa questão, assim, porque ainda temos mais um tempo bom de pandemia pela frente, né? Aqui a gente está muito bem dentro do possível, né? Dá quase às vezes para esquecer que tem pandemia. Pelo menos eu sou mais privilegiada, eu voltei a trabalhar no museu. Não faço visita, mas eu voltei a ter uma rotina, então as pessoas estão indo no museu. A gente tem menos pessoas, obviamente, mas a gente até tem pessoas indo bastante, assim, para minha noção, assim, porque eu pensava que ia ser as pessoas indo a museus em Portugal, sendo que as escolas não vão, que os grupos não podem ir. A gente tem, às vezes, sei lá, não é muito, mas, sei lá, 150 pessoas por dia no museu já são 150 pessoas. Sim. Isso para nós é um número baixo no Museu do Dinheiro, mas é o nosso máximo, assim, acho que na época de pandemia. E no Brasil, eu acho que, mesmo que não tivesse pandemia, devido a todas as orientações, assim, que a gente vê, a própria desorganização, a falta de técnicos nos ministérios, a falta de política pública efetiva nessa área, ou pessoas que sejam formadas mesmo, não só no Ministério da Cultura, que acho que vira secretaria, eu também não tô meio desinformada, eu procuro não me informar muito, porque senão é muito triste. Mas nas próprias outras áreas, né? Então, eu sinto que o Brasil está meio stand-by, a época que as pessoas, mesmo os profissionais, têm que se fortalecer e esperar ou lutar por um outro governo que tenha realmente uma noção do que é fazer política pública cultural e educacional para um país da dimensão do Brasil, com as necessidades que o Brasil tem e com as potencialidades que o Brasil tem. Não tenho muitas perspectivas positivas para o Brasil, nem em nível público, nem em nível privado, assim. Bom, Denise, a gente agradece muito a tua participação. Acredito que é uma perspectiva que nós também, como profissionais que estamos aqui, a gente também tem um pouco essa ideia, né? A gente agradece muito a tua disponibilidade em participar, né, desse programa, fazendo essa ligação internacional com a gente. É muito bom a gente conseguir oxigenar com profissionais que estão no nosso campo, que fazem todo esse intercâmbio, né, essas relações e que mostram aí o como nós somos importantes dentro desse sistema todo, né? Nós, como profissionais da cultura atuantes, somos muito importantes no desenvolvimento da sociedade. Então, agradecemos imensamente a tua participação.
Esperamos que tenha gostado do nosso papo, por mais que tenha sido breve, e que possamos em outro momento, então, fazer um segundo episódio, uma nova temática, uma live, outra oportunidade de conversar mais um pouco com você. E aí, tá gostando? A gente espera que sim. Agora vamos ouvir o que a Letícia tem para nos contar sobre a atuação dela no campo cultural. Primeiramente, gostaria de agradecer, a tua participação aqui com a gente, agradecer a tua disponibilidade de poder vir fazer essa troca, essa conversa, conosco. Falar também que nós estamos muito felizes, dessa oportunidade a partir do FAC Digital, de poder trazer um diálogo nesse momento de pandemia também, e trazer novas abordagens, para a questão profissional nossa, uma discussão de quem trabalha no âmbito da cultura, e também o museólogo agora nesse novo cenário pós-pandemia, para a gente pensar um pouco as novas dinâmicas dentro dos museus e para os profissionais da área. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, Fico muito feliz de poder estar participando de uma iniciativa como essa, que traz a reflexão, a nossa profissão, o quanto é importante isso, a gente sempre está refletindo sobre o caminho, Então, queria agradecer muito a vocês, gurias do Panteon, e por dar essa oportunidade, e ainda mais utilizando um recurso como esse, o FAC Digital, que está, de um jeito ou de outro, proporcionando muitas discussões, com vários colegas da área cultural, e isso está sendo bem interessante. Então, falando um pouquinho sobre a minha trajetória, eu trabalho com a área cultural, praticamente eu comecei como produtora, daí depois fui me firmando como gestora cultural há mais de 20 anos. Enfim, dentro dessa área, trabalhei com inúmeras linguagens, com diversos produtos, desde produção de shows a livros, a exposições, enfim, cinema também. Eu tive uma trajetória muito forte dentro da área de cinema, Trabalhei mais de 10 anos também junto com os outros projetos na área de cinema, E eu acredito que isso tem ajudado muito nessa minha construção, do que eu sou profissional hoje. Eu tenho formação em comunicação social, em relações públicas, que eu acho que é um ponto bem interessante, para quem trabalha com museus, enfim, com patrimônio, isso é uma das funções, dessas áreas. Também tenho formação em História, Teoria e Crítica de Arte, que foi uma outra graduação pertinente também nesse caminho. Também tenho formação em projetos sociais, culturais, patrimônio, salvaguarda e também em economia criativa. No ano passado, então, tive essa formação de museologia e patrimônio, mestrado em museologia e patrimônio, que me proporcionou, ingressar como museóloga, nesse mundo. Então, eu fico muito feliz de poder estar no lado de vocês também, compartilhando essa maravilhosa profissão. Então, como o título de museóloga é muito recente para mim, que a gente foi em 2019, então ainda não tenho assim um trabalho finalizado dentro dessa área, assinando como museóloga, é claro. Porque até no ano passado, quando eu fiz a exposição, eu estava trabalhando a questão de expografia, como eu fazia sempre, em outros momentos, Então, essa minha trajetória, como vocês podem perceber, assim, foi bem multi, Isso até era uma certa dificuldade para escolher até a área, depois no mestrado, quando eu pensei, nossa, que mestrado que vai acabar me aceitando com tanta uma multidisciplinaridade assim, interdisciplinaridade. Então, mas, enfim, agora cada vez mais a gente tem áreas, que abarcam toda essa complexidade dessas áreas da cultura, enfim, do patrimônio. Então, eu vejo quanto isso é importante. Então, eu saliento isso sempre quando eu converso, porque isso dá uma bagagem que a gente muda as coisas, a gente pode mudar as coisas. Tu sabe que caminho isso pode percorrer, principalmente no momento atual, que a gente está passando por essa crise mundial, que afeta não só a nossa profissão, como todos os setores,
Então, eu acredito que isso possa ajudar a buscar novas formas, enfim, já está me ajudando, né, nesse sentido, a buscar novas formas de como lidar em relação à falta de oportunidades, que está nesse cenário, essa falta de oportunidade, e então a gente pensar em oportunidades, né. Queria que tu falasse um pouquinho como você atuou no âmbito público e privado e o que tu acha, assim, quais são os prós e os contras de atuação cultural nesses meios, né? Um pouco essa perspectiva, assim. Então, fazendo, né, um pensamento sobre essa minha trajetória, eu vejo, em relação ao âmbito privado, eu trabalhei, a minha formação, ela, profissional, ela vai para o âmbito privado, né? Na verdade, eu trabalhei sempre como gestora de projetos, produtora, né, na área privada. E, enfim, na área privada tinha uma questão que facilitava muito, que raramente a gente ficava sem condição financeira, né? Isso é um ponto muito importante, né? Na área privada tinha clientes, enfim, e as condições, né? Nesse sentido. Por mais que eu me colocasse também, muitas vezes, como trabalho de captação, então a gente poucas vezes debatia com essa questão da falta em si do dinheiro, né? Às vezes tinha que fazer uma redução, mas não era tão dessa forma. Eu vejo daí na área pública, eu comecei a trabalhar mais assim com gestores públicos, enfim, em 2010, quando eu estava bem, vou dizer assim, focada na área do audiovisual, em questão das políticas do audiovisual, tanto de Porto Alegre como do Rio Grande do Sul e do Brasil, né? E aí, nesse momento, eu comecei a E daí comecei a ser convidados para participar de várias entidades, enfim, né, dentro dessa área do audiovisual. E, aos poucos, eu comecei me interessando, na verdade, como a minha formação era muito ampla, o resto tudo me interessava. Aí eu não conseguia pensar só no audiovisual, entende? Então, o resto tudo me chamava muito a atenção, né? Então, quando eu ingressei trabalhando como consultora para gestores públicos nesse momento aí, em 2010, logo em seguida, comecei um projeto com o governo do estado que era para a implantação da economia criativa daqui do Rio Grande do Sul, né, de toda a política, assim, né? E aí, com essa abertura, eu comecei a cada vez mais me interessar pelas questões da memória e do patrimônio, né? E naquele momento, a área assim que eu fui fechando mais era a área do artesanato, desses conhecimentos ancestrais, né? Esse artesanato tradicional, né? Da cultura popular do Rio Grande do Sul. Até porque eu observei uma certa lacuna, né, da nossa participação, assim, do nosso artesanato do Estado em relação ao Brasil, né? O que era esse artesanato, né? Onde estava esse artesanato para o resto do Brasil? Era cuia? Era bomba? Era o quê, né? Aí essas questões foram me despertando, assim, cada vez mais para essa área, que daí eu me interessei, não, eu vou fazer uma especialização dentro dessa área de patrimônio imaterial e salvaguarda. E isso, assim, foi um encantamento total, né? Disse, nossa, é com isso que eu quero trabalhar desde então. Então, lá por 2013, por aí, 2012, mais ou menos, até agora, né? Fazem quase 10 anos isso. Aí eu mergulhei, vamos dizer assim, nessa área do patrimônio. Eu já não estava mais trabalhando tanto com cinema, porque eu tive até produtora de cinema também, durante todo esse tempo. Então, isso cada vez mais foi aumentando, chamando a atenção, né? E é claro, no setor público é tudo mais complicado mesmo, né? Não se tenha dúvidas, né? Não é só a questão da falta de condição financeira para a gente fazer alguma coisa, né? É uma questão de hierarquia, que isso é muito importante pensar. O pensamento também de como tu deve atuar, como lidar com essas pessoas,
De que maneira isso tudo tu vai ter que comunicar? Então, aí tu tem que pensar que, claro que no setor privado tu também, ao pensar num projeto, tu vai te responsabilizar pela imagem daquela empresa, é claro. Mas imagina tu te responsabilizar por uma imagem de Estado ou de município, né? O quanto isso é uma responsabilidade. Então, eu chamo atenção para isso, de ser museólogo nessa conjuntura pública, né? O quanto que tu representa um território, quanto tu representa um povo, quanto tu representa uma identidade. Fazendo, assim, uma reflexão em relação, por exemplo, a museólogos municipais, né? Que é o que ainda abre, de vez em quando, concurso, não é verdade? Enfim, o quanto que isso pesa, né? De que maneira aquilo vai acontecer, né? De que maneira tu vai te colocar, tipo, te comportar em relação àquelas pessoas, aquele lugar, aquela identidade, né? Quanto isso é importante, porque tu é um agente daquela memória e daquele patrimônio para aquelas pessoas e para o resto do mundo, né? O quanto isso pesa em relação a um trabalho, às vezes, que tu faz na iniciativa privada, né? Que tu vai lá organizar uma exposição. Então, aquilo é muito, como é que eu vou dizer assim, de certa forma é limitado, né? Porque tu cria aquele projeto e acaba ali. Mas se tu age de uma outra forma no âmbito público, por exemplo, tu pode estar passando uma imagem totalmente equivocada, né? Então, acredito que isso seja um ponto muito interessante, assim, de a gente dar rumo à conversa, né? Em relação a pensar essa museologia perante o meio que ela está, né? Esse meio ambiente onde ela está. Eu acho que isso é uma coisa assim que a gente tem que conversar muito sobre isso ainda, né? Tem que ter muito debate sobre isso, porque até então a museologia ela vinha dentro das quatro paredes, né? De jeito ou outro, né? Então, e tem muita gente que defende ainda dessa forma, né? Mas isso restringe o nosso campo, restringe a nossa atuação, né? Restringe as nossas possibilidades, né? Restringe essa nossa prática museal, as ações que a gente pode desenvolver dentro disso e as fronteiras que a gente pode ultrapassar. Muito legal essa posição realmente para a gente refletir um pouco sobre o papel desse profissional dentro desses âmbitos, né? Agora, na tua perspectiva agora como museóloga também, tu tem um entendimento de trabalhar independente nesse cenário? Como é que tu tá vendo, quais são teus planos agora de atuação dentro? Tu nos contou, né, que gostou muito dessa área do artesanato, do patrimônio material, dessas propostas, né? O que tu tá vendo como futuro, assim, para ti dentro da área? O que tu acha de novas possibilidades, né? O que ampliou o teu leque a partir de agora? Então, ainda para mim, pensar em ser museólogo assim, é novo, né? Aí daí eu tenho que me colocar mais, né? Nesse sentido, assim, perante essa sociedade, né? Como museóloga, né? Assinar dessa maneira é uma coisa muito nova ainda para mim, né? Mas então, assim, eu não tenho assim um pensamento, não, agora eu vou ser museóloga, eu vou fazer o concurso, por exemplo, que tá aí o concurso do Exército, né, para as Forças Armadas. Ou agora eu vou ser museóloga, eu quero trabalhar no museu tal, né? Eu não vinha com essa expectativa e ainda não na minha cabeça, pode ser, em algum momento, com certeza, vá me despertar, talvez, para isso, e voltar para buscar, talvez, um cargo, né, dentro de uma instituição pública ou privada, enfim. Mas, a partir daquele meu envolvimento com o artesanato, lá no início da década passada, né? Olha que horror. Já assim, né? Que horror. Então, continuei trabalhando muito com essas temáticas, assim, né? Que é relação a esse conhecimentos ancestrais e tudo, e também com a questão de gênero, né? Isso muito forte. Para mim, assim, eu tenho na minha meta, assim, na verdade, não seria uma meta, seria uma missão mesmo, de trabalhar com as mulheres cada vez mais, sabe? De tudo
for pensar de projeto em tudo, é ter esse envolvimento cada vez mais forte, porque eu me sinto, assim, de uma certa forma, é uma questão pessoal mesmo, né? De uma obrigação de trabalhar com essas temáticas hoje em dia, sabe? De trabalhar com a questão de gênero, de trabalhar com a questão de direitos humanos também, trabalhar com a educação para as novas gerações, trabalhar com os povos originários das comunidades tradicionais, enfim, é me envolver cada vez mais com essas questões do Brasil, né? Eu digo mais o Brasil porque a gente ainda tem muito ainda que descobrir aqui, né, no nosso território. Então, eu me vejo, assim, na época do cinema eu também já vinha trabalhando muito com isso, porque eu trabalhei com projetos de documentário, né? Então, é inevitável também não ter uma cabeça voltada para essa questão de identidade e tudo. Então, isso é muito forte. Então, eu vou pela lógica da temática e daí isso me faz criar projetos. Eu pensar em como resolver isso, sabe? Numa lógica mais prática, né? Uhum. Então, em vez de eu agora pensar, não, vou fazer um concurso tal, eu tenho que me encaixar, entendeu? É um outro pensamento, porque eu sei que a necessidade, as pessoas precisam, né, pensar dessa forma. Isso é óbvio, né? Todos nós temos as nossas necessidades, questões de sobrevivência e tudo. Mas eu decidi, assim, comigo, de fato, né, sendo redundante, trabalhar com essas questões que, de um certo modo, trazem impacto e uma transformação social, né? Uhum. Isso logo depois que eu saí da iniciativa privada e quando eu comecei a trabalhar com políticas públicas, né? Então, veio isso. Tanto que eu tive a oportunidade também de ajudar na composição do Plano Municipal de Cultura de Porto Alegre, no Plano Estadual de Cultura também. Então, são coisas que sempre me impactaram, assim, são questões da minha gênese, né? Como a gente fala. Uhum. Eu acredito que isso me traga um leque maior, principalmente nesse momento de pensar o que as pessoas precisam, né? E o que a sociedade precisa nesse contexto todo, né? Na situação que a gente vive hoje, né? Então eu me sinto confortável nesse aspecto, assim, de continuar mantendo esses meus projetos, que daí um dos projetos oriundos ainda desse momento, né, foi que no ano passado eu lancei tudo, esse projeto que é o lance do RS, né? Que é um projeto de memória, né, desses conhecimentos da lã, né, como patrimônio do Estado e que, inclusive, foi a minha pesquisa, né, de dissertação. Então, é trabalhar esses conhecimentos, onde as mulheres são guardiãs, né, desse conhecimento, a sua maioria são as mulheres, né, não tem como negar, na verdade, todos esses conhecimentos tradicionais, né, as mulheres, né, a maior parte são as mulheres. E isso vem rendendo frutos nessa lógica toda, porque o trabalho não parou, né, não parou com esse impacto da pandemia, enfim, a gente foi criando várias ações, né, que vão encadeadas, elas estão encaminhando, né. Então, agora... São várias estratégias, então. Oi? São várias estratégias novas, então. Várias estratégias novas, exato. Então, tem essas questões. Aí também tem outras áreas do patrimônio que venho trabalhando em conjunto também. Então, eu acho que, como vocês colocaram a questão da costura entre a gestão e essa prática museal, é exatamente esse ponto, né, da experiência, né, dessa variedade, enfim, de áreas envolvidas, dessa multidisciplinaridade e dessa interdisciplinaridade também, de certo modo, com essa oportunidade de trabalhar a museologia, né, de trabalhar com o patrimônio, de trabalhar com a memória. Isso nunca vai ser passado,
de fato, não vai ser passado enterrado. É uma questão bem importante aí, né? Muita gente tenta sepultar o passado, mas o passado persegue, não é verdade? Mas, então, porque a gente precisa pensar nele, a gente precisa se apoderar dele, né? Para a gente poder pensar nesse futuro, né? Nesse futuro e para a gente desenvolver no presente essas ações. Então, eu acho que a questão mais, aliás, o caminho mais lógico aí é eu continuar, por enquanto, trabalhar com vários projetos ainda, né? Eu tenho o meu escritório de produção cultural, que é a Pangeia Cultural também. Então, eu trabalho com vários parceiros, né? Vários parceiros nessa, enfim, mas eu gosto de ter a liberdade da criação. Isso é uma coisa assim que tanto tempo de trabalhar para a iniciativa privada para outros, né? Eu me dou a liberdade de criar. Eu sou inquieta nesse aspecto. Então a ideia que eu tenho, eu quero ir à frente, eu quero buscar uma maneira como é que a gente pode fazer isso. Mas também tem um outro lado que eu não posso me esquecer, né, que é a docência, né, que eu fui professora também durante que legal. bastante tempo. Não, tem tudo. Eu agora fazendo reflexão sobre a carreira, vocês estão me dando esse privilégio de poder pensar sobre isso. Não tinha ainda. Então eu fui também, né, professora, e eu gosto de ser professora também, né? Então eu tenho assim muito orgulho de ver, acho que eu dei aula de especialização em gestão cultural, e hoje eu volto e me encontro, né, algum aluno, né, e eles me procuram também. Agora até no projeto esse da LANS tem uma colega que foi também minha aluna, e eu fico assim, muito feliz, né, de ter aquele retorno que muitos deles conseguiram, sabe, trabalhar com gestão cultural, entende? Então, isso é muito legal, e tem muitos que estão trabalhando em conselhos de cultura, em secretarias, né? Então, também são pessoas que pensam nessa transformação, né? Então, e tem cabeça inquieta, né, para isso tudo. Então, isso é maravilhoso, ter essa possibilidade. Então, a aula, com certeza, é uma coisa que a docência é uma coisa que não saiu de mim e nunca vai sair, porque eu gosto disso, eu gosto dessa possibilidade, assim, de poder construir com o outro, né, esses conhecimentos. Então, acho que a docência é algo que pode ser que eu, ainda mais adiante, volte com tudo nesse aspecto, né? Vamos ver, né? Então, Letícia, acho que queria te agradecer novamente, né, por estar aqui nesse momento com a gente, nessa conversa. E, por fim, né, fazer uma última questão para ti. Então, como tu projeta, né, como tu tá vendo, então, o setor cultural após o final da pandemia, né, e que fraquezas e que potencialidades tu identifica nesse horizonte? Então, gurias, como a minha primeira formação foi Relações Públicas, eu tenho um lema aqui: na crise a gente acha as oportunidades. Então, eu vejo que a gente precisa ter visão para encontrar essas oportunidades. A gente tem que ser paciente e a gente tem que refletir muito sobre o nosso papel, sabe? Sobre a nossa profissão, enfim. E a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Buscando informações que cada vez mais, o próprio conceito, né, da museologia, enfim, tudo isso, o que é museu, tudo isso está em mudança cada vez mais, né? Tá aí, enfim, há pouco recebi lá do ICONS, né? Eles estão planejando a próxima conferência, né? Daí tá lá, vamos aprovar ou não vamos aprovar, né? E eles pedindo apoio ou sugestões em relação aos novos conceitos. Então, se a gente não procurar estar sempre atualizado, isso tudo vai passar por cima de nós como se fosse um caminhão, né? Um trem com muitos vagões, né? Bem pesado. Então, a gente precisa estar sempre nessa atualização e a gente não ter vergonha, a gente ter humildade e a gente ser generoso com os outros, com as coisas que a gente quer aprender também.
Então, isso tudo é importante, porque a gente trabalha, como museólogo, a gente trabalha com cultura, né? A gente trabalha essencialmente com essa cultura. A cultura é a cultura de pessoas, né? É a cultura identidade, né? Então, é um tema muito sensível e é um tema super mutante, é um tema que transforma, né? Então, quanto isso é importante a gente ter em mente para poder pensar possibilidades, oportunidades e visualizar essas lacunas que estão como é que eu vou dizer, que estão aparecendo e vão aparecer ainda muitas. Então, ali, se a gente não pensar alguma coisa, um outro vai pensar, entendeu? E esse outro pode não ser nem uma pessoa da cultura, ou pode nem ser um museólogo, enfim. Então, quanto mais a gente perceber com mais antecedência isso tudo, melhor a gente vai conseguir se colocar, né, nesse mercado, enfim. Então, eu vejo que as potencialidades são essas, né? E as fraquezas em relação... É que tá duro mesmo, né? A gente sabe que tá duro essa questão muito de política, enfim, né? Tá bem complicada a situação, tá difícil. Então, a gente vai ter que aprender a se adaptar a tudo isso. Mas uma coisa é certa, como eu já comentei agora há pouco para vocês, né? Esse passado ele não é sepultado, e esse pessoal que está aí, ele não é... uma coisa que eles não esquecem é um passado, não é verdade? Então, a gente tem grandes possibilidades aí, a gente só tem que saber como lidar com essas situações, né, e esses cenários, né? A gente não pode se fechar, jamais se fechar. Se não está fazendo uma coisa profissional, tem que estar estudando, e assim vai, né? Tem que estar correndo atrás. É uma eterna busca, né? Uma busca sempre de melhores possibilidades. A nossa conversa foi muito legal mesmo, a gente agradece e a gente espera poder contar contigo para outros projetos aí, né? Que muita coisa ainda vai vir em ouro pra gente, sim, né? Enfim, eu me sinto honrada de poder estar participando com vocês nesse momento, assim, e eu fico muito feliz de poder ter contribuído com vocês nesse momento e contribuir com a nossa profissão, né? Com essa discussão, enfim. Né, e fico à disposição de vocês para qualquer coisa que vocês precisarem de informações também, né? Estamos aí. Então é isso, pessoal. Ao fim desse episódio, deu para ver que para atuar na museologia é preciso muita multidisciplinaridade e resiliência. O constante aprendizado em diferentes áreas e com profissionais diversificados torna o nosso trabalho mais rico e diferenciado. Agradecemos mais uma vez a participação da Denise e da Letícia, que contribuíram com seus conhecimentos e experiências. Agradecemos a você, ouvinte, pelo seu interesse e atenção. Se você quiser contribuir, deixe um comentário, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!